Então, a gente antigamente ficava pensando, até a população pergunta, mas será, né? Será que as crianças pequenininhas podem ter depressão, né? E o que acontece quando elas têm depressão? Infelizmente, sim, elas podem ter depressão, elas podem ter ideação suicida, a gente não acredita ou não quer acreditar, É que né? antigamente outras gerações falavam muito, ah não, é preguiça, ou é só fase, ou é só o temperamento da criança. Mas muita coisa passou batido, porque na época a gente não falava tanto desses assuntos, né? E hoje em dia a gente tem essas ferramentas para isso. Então, como que se aconselha uma mãe que está assistindo isso, a um pai que quer tomar os maiores cuidados nesse desenvolvimento da criança? Uhum. Aonde procurar? Para onde que eu vou para tomar esse cuidado? Isso. E um dos fatores, né, que a gente percebe que hoje o diagnóstico aumentou é justamente isso que você está falando. As pessoas têm mais informação e que bom por isso, né? Bacana, A que gente bom. sabe mais o que acontece e a gente consegue identificar cedo. Então, eu sempre falo que o que precisa acontecer é a gente ter a cabeça aberta, como você falou, parar com aquele preconceito de que a gente não precisa procurar psicólogo, de que a criança vai se desenvolver no seu tempo, de que cada um é de um jeito, e não, né? Olhar que se a criança está tendo algum tipo de sofrimento e se isso preocupa a família de alguma forma, a gente pode levar para uma avaliação. Não significa que ela vai precisar do tratamento, que ela vai precisar fazer, sei lá, anos de terapia, significa que você vai levar para um cuidado específico. Eu vou olhar, avaliar, ver se precisa. Pensa se fosse dentista. O dentista vai olhar para ver se tem alguma coisa que precisa ser feito. Se tiver, beleza. Se não tiver, Então, não, mais ou né? menos, igual a gente faz um check-up do corpo, um Perfeito. check-up da Exatamente. personalidade, da saúde É, dessa criança então, e às vezes as pessoas não sabem mental. que existe isso, né? Que existe Aham. uma avaliação. Então, essa avaliação pode ser com quem, né? O que eu te indico de inicialmente? Ela pode ser com um psicólogo, porque o Legal. psicólogo, ele vai dar essa olhada geral no desenvolvimento, observar o que está atrasado, o que está chamando mais atenção, e ele mesmo vai fazer os próximos encaminhamentos, se forem necessários. Então, se a gente tiver com suspeita de algum transtorno do neurodesenvolvimento, provavelmente a gente vai encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, que é lá onde faz os testes, mede tudo certinho, para te dar um retorno de se está realmente atrasado, o que está atrasado, né? Se não for os transtornos do neurodesenvolvimento, for ansiedade, depressão, toque, qualquer coisa assim, a gente vai avaliar o quanto essa criança precisa de medicação ou não precisa de medicação. Às vezes não precisa de medicação, então o que vai acontecer? Ela vai fazer só terapia para continuar o tratamento, diminuir sintomas, ficar bem, tudo bem. Se o caso for grave, aí um pouco mais grave, a gente encaminha ou para uma avaliação psiquiátrica, né, psiquiatria Uhum. infantil, ou para uma avaliação neuropediátrica. Então, dependendo do caso, qualquer um desses dois médicos vai atender. Mas, às vezes, por que a gente faz isso? Porque as crianças precisam de medicação também, em alguns casos, né? Não, com certeza. E eu acredito que tendo essa avaliação logo cedo, tendo esse acompanhamento logo cedo, pode evitar muito trauma para a vida adulta, Com certeza, né? perfeito. Acho que é isso que os pais precisavam entender, né? Uhum. Às vezes a resistência do pai faz com que a criança carregue tantas coisas. Imagina uma criança que tem dificuldade de sentar, prestar atenção e aprender a tarefa lá, para aprender a escola. O quanto de crenças ela não começa a desenvolver sobre ela, de que ela não é capaz, de que os outros são mais inteligentes, essas coisas que E a talvez não gente. seja nada disso. Não, talvez ela Uhum. só precise de uma adaptação escolar para ela conseguir aprender aquilo e tirar a nota como os outros tiram, né? Uhum. Então, quanto mais resistência os pais têm, mais prejuízo a criança tem. É uma máxima em psicoterapia infantil, no tratamento de saúde mental na infância, que quanto mais cedo a gente identificar e mais cedo a gente intervir, mais a gente previne o agravo na vida adulta, na adolescência, né? Quando o paciente chega na adolescência com prejuízos que ele já vem trazendo desde os 6 anos, você imagina, ele já está com Já é mais difícil, né? ele já está com pelo menos 6 anos disso se estruturando dentro do funcionamento dele, né? Então, se você identificou isso lá cedinho, interviu, estabilizou os sintomas, ele vai chegar saudável na adolescência. E quando a adolescência faz aquele boom na cabeça dele, ele está saudável, né? Entendi. Não, e como a gente sabe que tudo com criança é um pouco mais fácil, né? Quando a pessoa já é mais velha, é mais difícil de
adaptar um novo tratamento, ou de mudar algum comportamento. Porque cristalizou, né, Ulisses? Vai ficando... Já faz parte daquela personalidade daquela pessoa. Sim, vai ficando mais difícil ao longo do tempo, né? Então, que bom quando os pais percebem isso, têm a cabeça aberta para isso, e hoje acontece. Eu fico tão feliz, porque assim, antigamente, o que acontecia? Era só quando o troço estava feio, a situação estava feia, eles traziam a criança pro psicólogo. Hoje em dia, não. Às vezes a criança começa a apresentar, por exemplo, uma desregulação emocional. O que é isso? Não sabe lidar com a raiva, não sabe tolerar frustração, coisas mínimas que às vezes é difícil para a criança. Isso é importante para a nossa sociedade. Sim, e que é a base da saúde emocional, né? Assim, como eu lido com as minhas emoções. Então, hoje os pais já percebem.